Pai, o Senhor marcou um encontro com esta pessoa que está cansado de ser iludido, de viver de fantasias, emoções. E agora ele decide te invocar. Meu amigo, coloque as mãos sobre a palavra de Deus, que disse Jesus: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Seja liberto aí agora. O espírito desta palavra, que é o espírito do Altíssimo, penetra agora na sua mente, no seu corpo, no seu coração, na sua alma, e arranca esse encosto da morte, do vício, da depressão, do medo, da ansiedade. Meu Pai, coloca a tua mão agora na cabeça desta mulher, deste homem que está no hospital, no presídio, no trabalho ou em casa, em cima de uma cama, de um sofá, vivendo os piores momentos da sua vida. Venha, meu amigo, aproxime-se do seu televisor, do seu computador. Você que nos acompanha pela rádio, coloque a mão sobre o seu rádio receptor, porque a palavra de Deus contém vida. A verdade do Espírito Santo penetra no seu íntimo e agora todo mal é arrancado. Diga para ele: eu não quero mais. Diga: eu não quero mais ser esta pessoa frustrada, traumatizado, viciado, doente, triste. Fale, é importante que você fale, pois ele disse: pedi e dar-se-vos-á. Então peça em o nome de Jesus. Agora você recebe o toque do Altíssimo e toda a força do mal, diga, da minha mente, do meu corpo, da minha alma, diga: saia! E não volte nunca mais. Respire profundo. Ah, meu Senhor Jesus, agora que esta pessoa teve uma experiência com o teu poder, ele agora decide fazer um pacto contigo, de entregar essa vida velha, essa vida que nem ele mesmo quer, essa vida vergonhosa, ultrajante, humilhante, suja, que nem ele dá valor, ele entrega para ti. Fala: eu entrego esta vida a ti, Senhor. Eu quero agora fazer um pacto contigo e eu vou te buscar, eu vou te obedecer, eu vou focar no mais importante, que é o Espírito Santo em mim. Diga: vem, Senhor Espírito Santo. Ó, meu Pai, ouça a voz dela, a voz dele, deste adolescente, deste idoso, deste pai de família, desta dona de casa que diz: eu quero o teu Espírito em mim. Jesus, já não quero mais ser esta pessoa agressiva, triste, indefinido, acomodado. Meu Pai, use esta água como um ponto de contato, a declaramos consagrada, para que esta pessoa receba a tua paz, como sinal do teu perdão. Perdoe, meu Pai, este pecado, todos os pecados. Traga a alegria da salvação. Escreva o nome desta pessoa no livro da vida, já que ele está tomando em sério, ele leva a sério este momento e faz um pacto contigo, para a partir de hoje te buscar e te obedecer, e será totalmente transformado por ti, Espírito Santo. Amém. Beba, participemos juntos desta água consagrada a Deus em oração. Agradeça a Ele pelo livramento, meu amigo. Ele segura nos seus braços, como um pai que ajuda o filho a dar os seus primeiros passos. Ele segura nas suas mãos e diz:
Vamos, ande. Não tenha medo, eu estou aqui. Eu estou te segurando, meu filho, eu não vou te deixar cair. Sinta-se amparada, amparado por Ele. Em tuas mãos entregamos a todos. Eu peço por todos os proclamadores do telhado que fazem as suas doações possíveis, este programa ir ao ar e chegar a lugares onde ainda não temos a igreja fisicamente estabelecida. Em países, em cidades, que todos os proclamadores do telhado sejam abençoados. E todos que concordam digam amém. E graças a Deus. Eu quero pedir que você me ajude a consagrar este óleo que nós vamos usar no domingo que vem. Eu vou estar na entrada aqui do templo a partir das 17 horas, das 17 às 17h30. E eu quero ungir a este ente querido seu que hoje não está aqui, não pôde vir, mas que virá. Talvez agora ele esteja em casa, bêbado, drogado. Talvez ele esteja hospitalizado. Talvez ele esteja desacreditado, tenha ficado no estacionamento, no carro, aguardando você participar da reunião, ou virá lhe buscar ao término da mesma. Mas no próximo domingo isso vai ser diferente. Ele vai entrar e eu vou estar lá na entrada, juntamente com os demais bispos e pastores, para ungí-lo com este óleo. Diz o Salmo 20, agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Nós vamos ungí-lo para que Deus o salve. O salve. Eu sei que nós pedimos a Deus a bênção na família para que Ele supere os problemas de saúde, os problemas econômicos, os vícios, os problemas sentimentais, as dificuldades que todos enfrentamos na vida. Mas, sobretudo, nós devemos pedir para que haja salvação. E por isso nós vamos ungí-los, para que Deus os salve. Amém? Diz mais ainda no versículo 6, agora sei que o Senhor salva o seu ungido, Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua mão direita. Quando este óleo tocar no alto da cabeça deste ente querido seu, Jesus estará colocando a mão direita sobre a sua cabeça, para remover da cabeça dele pensamentos de suicídio, traição, pensamentos de homicídio, pensamentos de corrupção, de esquema, pensamentos de pagar o mal com outro mal, de fazer justiça com as próprias mãos e gerar outros problemas ainda piores do que ele já tem. Desistir do seu casamento, desistir dos seus objetivos, desistir da fé. Nós vamos ungí-lo, seja ele católico, espírita, judeu, seja ele ateu, seja ele budista, testemunha de Jeová, muçulmano, não importa. Nós vamos ungí-lo, traga ele aqui. Bicho, mas ele é chamado do viciado, ele é chamado do caso perdido. Traga ele que nós vamos ungí-lo. E o Espírito Santo vai fazer o que eu não posso, o que você não pode. Como está escrito aqui no Salmo 20, a mão direita de Deus vai ser estendida e ele vai viver um pedaço do céu aqui na terra e não inferno, como está escrito aí. Desde o seu santo céu, com a força da sua mão direita, Deus vai tocá-lo para libertá-lo, curá-lo e salvá-lo. Você crer? Então, dever de casa, na sua oração matinal e na sua oração noturna, você vai ler o Salmo 20. Eu quero convidá-lo a ler comigo durante todos os dias desta semana o Salmo 20. Não esqueça disso. Qual é o número do Salmo?
20, na sua oração matinal pela manhã e na sua oração noturna antes de se deitar. Eu me arrumava, me produzia para sair para as casas noturnas, eu voltava só de manhãzinha. Eu voltava bem bêbada, porque eu bebia muito de madrugada. Eu não sabia o que era felicidade, porque quando o efeito da bebida passava, a Gabriele voltava. A Gabriele era brava, estressada, não tinha paciência de ficar em casa. Eu nunca fiquei em casa parada, eu sempre gostava de sair pra rua, porque em casa eu me sentia infeliz. Eu chorava muito, além de eu ficar muito triste, eu chorava muito porque ali eu ficava, cadê meus amigos? Cadê as pessoas que me fazem rir? Elas nem ligam pra mim. Eu ia na frente do espelho e ficava falando, você é feia, ninguém te quer por perto. Por tanto eu me inferiorizar, por tanto eu achar que eu era feia, então eu queria colocar uma coisinha a mais. Eu cheguei a usar muita maquiagem escura, chamativa, era muito batom vermelho. Eu colocava roupas muito curtas pra ver se chamava atenção, igual a mulher musculosa da TV. No meu interior, eu nunca tinha olhado no espelho e me achado bonita. Eu só me achava bonita quando eu era exagerada demais. E quando eu tava no simples, que era a Gabriele, eu não era nada. Eu só era alguma coisa quando chegava à noite, que eu ia pra casa noturna. Cheguei a me relacionar, não foi com um rapaz, foi com alguns. E porque eu me frustrava em um, saía de um relacionamento e ia pra outro. De um relacionamento eu passava pra outro. E todos eles eu que terminava. Eu, na verdade, acho que em vez de eu me relacionar, eu perseguia a pessoa pra ver se realmente a pessoa ela tava comigo somente, se ela tava realmente falando a verdade. E também não sabia se a pessoa me amava, porque por mais que falava assim, eu te amo, eu não conseguia falar, eu te amo. Eu não conseguia falar. A minha amiga, ela me via muito saindo, muito. Então ela via a minha situação. Como ela já me conhecia, então ela teve a liberdade de chegar em mim e me fazer o convite pra ir pra igreja. E aí eu falei, então eu vou só uma vez. Me troquei normal, como se eu fosse pra uma casa noturna e não pra uma igreja. Porque eram as roupas que eu tinha, então eu desci pra igreja do jeito que eu estava. E o pastor, quando ele entrou, quando ele olhou pro povo, a primeira coisa que ele falou é, você que tá com a vida destruída, vem aqui na frente. Quando eu chego lá na frente, antes do pastor orar, ele começou a falar, você que tá com a sua vida destruída, você bebe muito, você é muito agressivo, você toda vez chora. Era tudo que ele falava, parecia que era comigo. Eu entendia que era pra mim, porque era realmente aquilo tudo que eu passava. Eu realmente vi o poder de Deus. Foi a primeira vez que eu me senti leve. Cheguei em casa, minha mãe falou, bebeu? Aí eu, não, você bebeu. Você só, quando você tá rindo, quando você tá feliz, é porque você bebeu. Eu, mãe, não bebi. Eu acabei de vir da igreja. Primeira vez que eu dormi em paz, não acordei nas madrugadas, não tive insônia. Não tive pesadelo. Depois da sexta-feira eu comecei a ir nas reuniões, comecei a ir de domingo. Eu comecei a perceber uma diferença em mim. Passei a ter um relacionamento com Deus, porque o pastor ele ensinou, né, a como você buscar a Deus não só na igreja, mas sim em casa. Eu ouvia o pastor falar muito do Espírito Santo, eu não sabia o que era. Então eu fui na página do blog do Bispo Macedo e fui pesquisar o que era o Espírito Santo. Ele falou que era a totalidade de Deus, eu não tenho a totalidade de Deus ainda. Então eu vou buscar o Espírito Santo. Foi onde eu encontrei o livro certo, que foi Nos Passos de Jesus. Nesse livro, Nos Passos de Jesus, eu consegui ver o que realmente era o Espírito Santo. Eu aprendi a sacrificar o meu eu. Aprendi a sacrificar as minhas vontades, deixar os meus desejos de lado, liberar tudo aquilo também que estava dentro de mim. Seja perdão, mágoa de alguém, do meu passado, as minhas frustrações. Então eu percebi que eu tinha que deixar tudo aquilo. Quando eu tomei toda essa decisão de me limpar,
eu comecei a buscar o Espírito Santo. Foi num domingo, eu recebi o Espírito Santo, mas um dia antes, no sábado, como o pastor já tinha me ensinado a falar com Deus nos meus pensamentos, falei, meu Deus, o Senhor tem que descer em mim amanhã, porque eu preciso do Senhor, eu já tô entregue, já dei meu tudo, já não sei mais o que te entregar, o que o Senhor quer de mim? Abri um jejum antes de eu dormir e desci para a igreja de jejum. E aí, quando eu fui lá na frente, eu só falei uma palavra para Deus. Falei, meu Deus, eu tô aqui. Quando eu falei, eu tô aqui, aí eu tive a certeza do Espírito Santo dentro de mim. Deus, ele veio no meu pensamento e ele falou, minha filha, agora eu estou dentro de você. Agora sim, você é a pessoa que eu escolhi. A partir de hoje, você está liberta para fazer tudo o que você precisa. Eu fui para casa com aquela felicidade. E aí, eu comecei a falar para Deus. Meu Deus, a partir de hoje, tudo que o Senhor me pedir, eu estarei à disposição. Eis-me aqui. Porque eu era eis-me aqui pro diabo. Então, eu vou ser eis-me aqui pro Senhor. A partir daquele momento, tudo foi diferente. Eu não era mais guiada por mim mesmo. O Espírito Santo falava comigo, Gabriele faz assim, vai por ali. E eu fazia e dava certo. Quando vinha alguma luta, o Espírito Santo falava, Gabriele, eu sou contigo, seja forte. Eu não precisava mais da aprovação das pessoas, porque mesmo eu sem maquiagem ou com maquiagem, eu me sentia valorizada. Porque o Espírito Santo estava dentro de mim, então eu não tinha aquele complexo, aquele vazio já tinha saído, não era uma coisa forçada. Era uma coisa natural. Eu não precisava mostrar que eu estava bem, porque eu já estava bem. Deus me completou também com um esposo. Hoje eu me sinto uma pessoa amada. Ele cuida de mim, que era uma coisa que eu nunca imaginei que eu iria ser cuidada. Eu sou muito feliz. Sou muito grata também pela Igreja Universal continuar com as portas abertas. Foi onde eu recebi o Espírito Santo, onde eu recebi a minha salvação da minha alma, a paz que eu tanto procurava, que eu desejava tanto nos lugares errados, eu encontrei em um só lugar, que é na Igreja Universal. O Espírito Santo significa para mim Deus dentro de mim. Deus dentro de mim, a minha salvação, tudo que eu precisava hoje eu tenho. Eu tenho felicidade, tenho paz, fui preenchida com o Espírito Santo. Então hoje o que eu tenho para dar para as pessoas é aquilo que eu recebi. A Gabriele buscou no glamour, nas festas noturnas, nas amizades, nas roupas de marca, nas viagens, nos muitos relacionamentos que ela teve, a felicidade, a paz, a alegria, a satisfação de viver que só o Espírito de Deus pode nos dar. E o Espírito Santo, ele só vem e possui aqueles que se entregam, que buscam a Ele, independentemente dos muitos erros que você tenha cometido nesta vida. A Gabriele cometeu muitos erros, fez muitas escolhas erradas. Ela não tinha o espírito da sabedoria, que é o espírito do Altíssimo. Mas quando ela se desfez de tudo aquilo, quando ela se esvaziou de si mesma, colocou para fora tudo aquilo que amargurava, e ela se entregou ao Altíssimo de verdade, decidida a abandonar o que não a fazia mais feliz, nem aos outros, então ela foi possuída pelo Espírito Santo. Hoje, ela é uma filha, ela é uma esposa, hoje ela é uma cristã que exala o perfume de Cristo, que exala a energia do Espírito de Deus, porque hoje ela tem a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem do Espírito Santo. Só Ele pode nos dar essa sabedoria. Por isso que eu quero que você se prepare para domingo agora, a partir das 17 horas, eu vou estar aqui no Templo de Salomão, ao pôr do sol, para recepcionar a você e aos seus entes queridos, para ungí-los com o óleo consagrado, que foi apresentado e está sendo apresentado em todas as reuniões aqui do Templo de Salomão. Afirma o texto bíblico que ao pôr do sol levavam ao Senhor Jesus, veja, pessoas doentes de várias doenças, diferentes doenças, e Jesus, pondo as mãos sobre cada um deles, os curava.
Então, ao pôr do sol aqui no Templo de Salomão, domingo, Jesus, ele vai se manifestar na vida daqueles que virão buscar o seu espírito, a sua luz, o seu poder, a sua energia. Estes, aqui na entrada, serão ungidos por mim e a minha esposa. Estaremos juntos ungindo a você e aos seus familiares, para que o Espírito de Deus venha salvá-los. Eu sei que você está preocupado com a saúde, com o casamento, com a vida econômica, com a vida profissional. Não há nada de errado nisso. Mas o mais importante é que este familiar seu, além de curado, liberto, próspero, realizado sentimentalmente, ele seja salvo, batizado com o Espírito Santo. Essa é a proposta do Salmo 20, versículo 6, quando diz o texto bíblico: agora sei que o Senhor salva o seu ungido, ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua mão direita. A mão direita do Altíssimo chegará à cabeça deste ente querido seu que você trará aqui ao Templo de Salomão. Caso ele esteja em um outro estado, em um outro país, e não há como você trazê-lo, então traga uma peça de roupa ou uma fotografia simbolizando este ente querido, para que venhamos também interceder por eles. E Deus, que é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo, o visitará e o envolverá. E certamente, e brevemente, ele estará conosco aqui no Templo de Salomão, ao seu lado, dando testemunho também da sua transformação, assim como a Gabriele, que hoje está transformada e realizada, porque ela foi possuída pelo Espírito do Altíssimo. Nós estamos num lugar muito especial e sagrado. Estamos no tabernáculo que fica junto ao Templo de Salomão para levar até você que está participando dessa reunião a visão da fé que vamos viver nesses próximos dias. No livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 5, diz assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e ser-lhe-á concedida. Nesses tempos de pandemia, muitas pessoas, por falta dessa sabedoria, perderam tudo. Quantas empresas fecharam? Pessoas, lamentavelmente, pela situação difícil na vida financeira, deram cabo da vida. Pessoas que pensaram não mais existir perspectiva, mas essa proposta que estamos levando a essa pessoa, de fazer chegar em nossas mãos o seu nome, claro, por meio de um compromisso, por meio de uma fidelidade, de uma crença na palavra de Deus, para mudar a história da vida dela. No passado, os sacerdotes, mediante ao sacrifício que era oferecido no altar, eles pegavam as brasas acesas, as brasas vivas, traziam para o altar do incenso. E sobre essas brasas, eles lançavam uma porção do incenso sagrado. E à medida que o incenso queimava, essa fumaça subia, representando as orações de toda a nação de Israel na presença de Deus. E é isso que nós estaremos fazendo, trazendo os nomes dos dizimistas e clamando por eles, para que a oração de cada um de vocês chegue a Deus como um aroma suave na presença dele. Essa falta de sabedoria, certamente, no caso dos fiéis, daqueles que creem, daqueles que são fiéis a Deus, que têm as suas orações no altar de incenso, não acontecerá. Por isso mesmo, amigo, amiga, faça chegar em nossas mãos o seu nome e nós estaremos aqui queimando o incenso agradável, que é, claro, a sua vida no altar, mas o material lançado no altar, a fumaça subindo, é Deus recebendo o espiritual para mudar a história da vida dessa pessoa. Atenção, todos os dizimistas de todas as partes do Brasil e do mundo. Nós estaremos recebendo seus nomes aqui diante do altar de incenso
E nós temos a certeza que essa sabedoria divina será dada a cada um de vocês. O altar, ele já está preparado. Você também precisa fazer a sua parte, que é colocar toda a sua força e viver a sua fidelidade. Deus abençoe vocês. Meu nome é Cristina, eu tenho 38 anos, sou empresária. A minha vida, antes de ser dizimista, eu casei muito jovem, aos 16 anos. E essa atitude que eu tomei tão jovem era porque, assim, eu buscava muito a felicidade e a liberdade também. Eu não trabalhava na época, era muito jovem, ainda estava estudando. O meu esposo, ele estudava também, trabalhava, mas ganhava um salário muito pequeno. Então, assim, a gente não tinha nenhuma perspectiva de vida. Nós moramos por 4 anos de favor. Meus pais cederam pra gente uma casa emprestada, que era um cômodo e um banheiro. Por muitas vezes, meu esposo trabalhava, não era perto de casa, ele vinha a pé do trabalho para economizar aquele valor de pagar a passagem, ele comprava pão. Então, assim, era uma frustração, porque, assim, até o alimento a gente não chegou a passar fome. Só que, assim, tinha muita coisa que a gente passava privações. Não era o que eu queria. Então, assim, para ir para o supermercado, tinha que ir com a calculadora, somando, para ver o que ia dar para comprar. Muitas das vezes tinha que tirar várias coisas do carrinho, porque não tinha como levar. Eu já conhecia o trabalho da igreja, porque eu era afastada, estava afastada. Só que, assim, mesmo voltando, eu não levava a sério. Eu ouvia falar do dízimo, só que, assim, eu não aceitei de início ter esse compromisso com Deus. Então, assim, não vi resultados na minha vida. As minhas orações não tinham força, não era respondida. Demorou para mim entender o porquê disso, né? O porquê que eu não era respondida, né? Porque eu não era fiel. Como que eu queria de Deus uma resposta, um resultado para minha vida se eu não fazia a minha parte? E vendo toda aquela situação que a gente estava passando, falei, eu tô cansada, sabe? Eu cansei de viver daquela forma. Eu falei, poxa vida, tanto tempo dentro da igreja, frequentando e não havia uma mudança, mas despertou dentro de mim, eu comecei a entender o porquê que não tinha essa mudança. Eu comecei a ver que o problema estava comigo. O problema não era a igreja, o problema não eram os pastores, eles ensinavam, era ensinado tudo, mas eu era o problema. A partir daí que teve esse despertamento, eu comecei a entender qual que era a importância do dízimo. E a importância do dízimo não é só a questão financeira de ser fiel. Quando eu comecei realmente a ser dizimista com a minha vida, em primeiro lugar, que eu conhecia a Deus, eu entendi aquela importância de ser fiel a Deus com as minhas atitudes, com a minha obediência, com o meu respeito, com o meu temor, com tudo. A partir desse momento que eu realmente me entreguei, primeiramente com a minha vida e depois, consequentemente, sendo fiel em tudo que passava nas minhas mãos, eu comecei a honrar a Deus, sempre Ele colocando em primeiro lugar. Comecei a ser dizimista no pouco. Eu aprendi que para a gente ser dizimista a gente tem que ser no pouco, no muito, independentemente, não é a quantidade. O dízimo é a qualidade, é o que você oferece a Deus, qual a intenção do seu coração. Então, assim, foi no pouco, eu tinha muito pouco, mas aquilo era o meu melhor. Então foi ali mesmo, com um pouco, que eu comecei. E Deus foi honrando. Mas a mudança assim, principal, antes do financeiro, foi reconhecer a Deus, foi ter o Espírito Santo. Mas eu comecei a observar que depois do Espírito Santo, eram coisas pequenas que antes aquilo ali não satisfazia. Então, só num simples momento de estar ali junto com a família, meu esposo, minha filha, a gente estar ali juntos assistindo um filme, pequenas coisas, não precisava ter muito, a gente não precisava às vezes estar viajando, era o suficiente já, aquilo já era o suficiente para ser feliz, não era quantidade, não era qualidade de lugar, não era dinheiro. E Deus começou a nos dar coisas que, além do que eu sonhei, coisas assim que a gente começou a conquistar. A gente conquistou a nossa empresa, né? Eu nunca pensei, antes de casar eu precisei fazer faxina e tudo para conseguir ajudar a comprar um pouco das coisas que a gente tinha. E eu nunca pensei, né, que eu
teria uma empresa um dia que eu daria a oportunidade de estar ajudando outras pessoas também, outras famílias. E assim a gente começou a conquistar a nossa empresa, a nossa filha, a gente teve condição de colocar numa escola particular, de dar um ensino de qualidade para ela. A gente conquistou nosso apartamento, né? Nosso apartamento próprio, está quitado. Meu esposo tem o carro dele, eu tenho o meu carro. A gente não tem nenhuma privação, a gente come do melhor, veste do melhor, não passa mais vontade, tudo aquilo que a gente quer, eu quero comer isso, vamos lá, compramos, comemos. É uma coisa assim, é completa, onde a gente tá feliz, a gente está bem, independentemente dos problemas que tem no dia a dia. São lutas, situações que sempre vamos ter, mas assim, nada disso nos abate. Veio a pandemia, de início foi aquele susto, né, porque a gente não sabia proporcionar, como que ia ser, mas assim, Deus nos surpreendeu de tal forma que coisas que outrora não aconteceu na nossa vida, com tudo isso que está acontecendo no mundo, nós conseguimos conquistar. O faturamento da nossa empresa foi muito além do que a gente imaginava, coisa assim que superou as nossas expectativas. E hoje assim eu vejo Deus na minha vida em tudo, em cada detalhe. O dízimo para mim é algo muito sagrado assim para minha vida, é primordial. O dízimo significa ter vida com Deus. Não tem como ter vida com Deus sem ser dizimista. Então a primeira coisa, tudo que vem na minha mão, o que cai na minha conta, a primeira coisa é separar o dízimo. Então, para ter vida com Deus, somente sendo dizimista. Dificuldades todos nós enfrentamos. A diferença é que há os que enfrentam as dificuldades e não as superam, porque lhe falta sabedoria, falta o Espírito de Deus, o único capaz de nos dar força, de nos capacitar, ainda que você não tenha formação acadêmica, universitária, não tenha experiência neste ramo, mas se você tem o Espírito de Deus, se a pessoa recebe o Espírito de Deus, a exemplo da Cristina, ela enfrentava dificuldades e não superava porque faltava o Espírito da sabedoria, o Espírito de Deus. Quando ela fez o voto de honrar a Deus em primeiro lugar e ela assumiu o segundo, Deus passou então a possuí-la, a guiá-la, a instruí-la e hoje está aqui. A Cristina, uma empresária bem-sucedida, casada, realizada, com a família unida, porque o Espírito de Deus a envolveu e lhe deu a capacidade, a direção, a ideia, a força que ela precisava e que as experiências, a formação, as boas intenções, ser cumpridora dos seus deveres não lhe proporcionava. Veja o que diz o texto bíblico sobre a sabedoria, o espírito da sabedoria. Provérbios capítulo 8, versículo 15, a sabedoria falando: por mim reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Quer dizer, é a sabedoria que nos faz reinar. O que está reinando na sua vida? A miséria, a doença, a insegurança, a depressão. Isso é a ausência do Espírito de Deus. O Espírito de Deus faz você reinar sobre os problemas, dominá-los, superá-los. E ele diz, e os príncipes decretam justiça. Para que você possa falar da justiça, para que você possa dizer, olha, hoje eu tenho paz, hoje eu tenho alegria, hoje eu tenho, coragem, disposição, hoje eu sei o que eu quero. A exemplo da Cristina, você precisa receber o Espírito da sabedoria. É Ele que faz justiça. Não é justo que você se intitule filho de Deus e não tenha uma vida digna de filho do Altíssimo. Deus é o mais interessado que você, que diz ser dele, servir a ele, crer nele, tenha uma vida que o glorifique, uma vida de filho, digna de um filho do Rei, do Criador, do Altíssimo. Começando pelo Espírito da sabedoria, que ele dá a todos que o honram, que o obedecem, que o servem em primeiro lugar. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra.
Satanás conseguiu enganar a terça parte dos anjos para se voltar contra Deus. Esse é o mesmo espírito que age no mundo para confundir e causar divisão entre o povo de Deus. O dragão irá declarar guerra contra o restante do povo de Deus na terra, ou seja, aqueles que se converteram após o arrebatamento serão perseguidos a fim de negarem a sua fé. Continuando o estudo do Apocalipse, falaremos neste domingo sobre Satanás lançado na terra. Às 18 horas, na reunião do Encontro com o Espírito Santo, ao pôr do sol, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Chegue cedo. Neste domingo, então, no último domingo do mês de outubro, estaremos aqui na entrada do Templo de Salomão, eu e a Viviane, a minha esposa, recepcionando a você e aos seus familiares para ungí-los no alto da cabeça com este óleo consagrado, a Santíssima Trindade, para que você seja possuído pelo Espírito de Deus e seja salvo. Na oportunidade, daremos continuidade ao estudo do livro do Apocalipse, capítulo 12. Chegue cedo. Aceite o desafio de obedecer a palavra do Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Um dia o sol não vai brilhar no céu e dirão, se apagou na escuridão. Um dia não haverá mais o amanhã, não, só o som que o ar produz na escuridão. Então o céu será no além e o sul não será sul. Então no ar todo o terror se espalhará por todo o chão na escuridão. Um dia os que vivem aqui sem Deus chorarão, sofrerão na escuridão. Um dia só gemidos se ouvirão, ódio e dor se farão sentir na escuridão. Amigos, se aproxima este final e Jesus sim virá, escrito está. E o tempo é hoje quando deves dar a Jesus, que esperando está teu coração. Levanta, venha Ele dar chance para te salvar. Não deixes que o teu coração possa pra mais como pesar.
Por que viver a vida aqui sem Deus, pra chorar e sofrer sem salvação? Por que tal graça recusar, se Jesus